Estamos todos unidos no mundo virtual. Passamos 100% do tempo conectados de diferentes maneiras. Superadas as barreiras da comunicação, hoje qualquer pessoa pode fazer parte deste mundo, inclusive eu. Meu nome é Rafael, e o que faz de mim diferente não é a forma que eu me comunico, e sim o que eu decidi fazer com as habilidades diferentes que tenho. Ele tinha um ano e meio, e a gente começou a observar o comportamento dele, que a gente falava, ele não atendia. A pediatra sugeriu que a gente procurasse um acompanhamento, que tinha escola, né, que eu não ficasse triste, que ele ia ter uma escola e que ele ia ter o desenvolvimento dele era normal, que o problema dele só era a audição, né, que ele não falava porque não ouvia. E aí eu já comecei a pesquisar, a procurar escolas, né. Começou a estudar a Bíblia, né, mas não tinha acompanhamento, porque na nossa igreja não tinha um intérprete para surdo, e ficava difícil para ele continuar. Antigamente, a palavra de Deus, ao estudar, eu não conseguia ter essa captação. Ia à igreja, não tinha ninguém para me ensinar e não havia presença do intérprete. E assim eu fui crescendo nesse desconhecimento, lia e nada entendia. Na época da adolescência dele foi muito difícil, né? Começou a se envolver com amizades no colégio, no bairro mesmo, na rua. Começou só com as amizades, com bebida, depois começou a conhecer droga, né? E foi se aprofundando. Sempre eu tinha a resposta de Deus que Deus ia fazer algo na vida dele. Por meio da internet, eu descobri o Evangelibras, que me mostrou na Bíblia aquilo que eu nunca tinha conhecido. Eu finalmente tinha encontrado esperança e foi ela que me deu voz. E eu pensei assim, aqui em Fortaleza não existe a Igreja Adventista com a presença de surdos. E havia um encontro de amigos surdos adventistas lá em São Paulo, onde reunia representantes de várias cidades de todo o país. Mas ainda em Fortaleza não existe. Então, peraí, eu vou me esforçar, eu vou lutar e eu vou trazer isso para Fortaleza também. Então comecei a procurar aqui a Igreja Adventista. Encontrei o pastor da igreja, me apresentei, ele foi bem receptivo, tentamos falar com algumas palavras. Ele falou que não havia um intérprete. Eles chegaram na igreja, na realidade temos uma estrutura boa para recepcionar as pessoas. Então os diáconos recepcionaram eles e conduziram para minha esposa, Rebeca. Então ela começou falando com ele e acolhimos eles e convidamos eles para um ambiente especial, onde eles pudessem se reunir para poder ter os meios necessários para conversar, para dialogar através de um computador e através da televisão e a mensagem oferecida, preparada pela igreja sobre Libras. O que me torna um discipulador é a alegria de aprender e de seguir ensinando, seja através dos vídeos que gravo ou dos amigos que convido para estarem na igreja. O Rafael é amigo meu, de muito tempo. Então Rafael me chamou para ir à Igreja Central de Fortaleza. Começou então a ser ensinada a palavra de Deus e ficou ali encantado, e as verdades ficaram muito claras para mim. Eu estava então observando o que estava sendo apresentado e ao terminar, já era meio-dia, durante o culto, fui para o almoço e, peraí, um almoço gratuito, que é isso? Tá bom, que coisa boa. Nas outras religiões não tem isso. Então eles se juntam nessa classe, eles fazem a escola sabatina, fazem estudos bíblicos para tirar as dúvidas que eles têm. Então eles vão a participar do almoço e os surdos têm tido, diríamos, o acolhimento. Eles comem juntos, eles se entrosam, as pessoas conversam. As outras religiões, elas ensinam um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, não falam sobre os outros assuntos. Aí eu vi que a Igreja Adventista, eu acreditei naquilo que estava sendo explicado e estava conforme a palavra de Deus. E eu quero me batizar nessa igreja aqui. E foi na Igreja Adventista onde 4 surdos agora estão quase a se batizar.
isso para um trabalho. O desafio de ser um missionário por esse amor de evangelizar a outras pessoas. Quando ele começou a fazer os vídeos, quando ele começou a querer montar um cenário para ele, como ele gravar, ele está se realizando. Ele está fazendo uma coisa assim, um trabalho que ele tinha vontade de fazer, de expressar o que Deus está fazendo na vida dele. E ele, através desses vídeos, né, ele está passando para outras pessoas com a mesma deficiência dele, né? Na Adventista ele encontrou isso. Com certeza Deus está usando ele, né? Deus, ele está sendo um instrumento na mão do Senhor. A história do Rafael é o discipulado na prática. Ele tem feito o que ele sabe, ele tem usado seus talentos para conduzir a outros a Jesus. Esse é seu ministério. O que faço hoje é simples: gravar os vídeos na minha casa e depois compartilhar pelo WhatsApp. Mas o ministério de Deus na minha vida é muito maior. Desafiar outros a se engajarem nessa missão. A minha vontade é que, assim como eu vi vários vídeos que eram feitos no Facebook, e ali então eu curti vários deles, e eu falei, olha que coisa boa, que trabalho magnífico. O meu desejo então era trazer isso para cá. Eu me sentia emocionado, eu queria trazer essa emoção para os outros demais também. E eu pensei, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter uma câmera? Como é que eu posso ter esses instrumentos para que isso possa acontecer, ser uma realidade? Foi então quando eu ganhei uma filmadora, comprei então um tripé. Naquela maneira minha, eu comecei então a ensinar a palavra de Deus, entendia aquilo que estava e aí transmitia através da língua de sinais. Eu acredito em tudo isso, quero frequentar a igreja adventista, já falei para o pastor dessa necessidade, eu quero também aceitar a ser batizado nesta igreja e de criar um ministério para surdos nesta igreja. E aí tá o tripé, tem a bolsa para ele levar, e aí Rafael vai poder continuar fazendo o trabalho que ele tem feito. Ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.